né? Um também que talvez seja o mais conhecido por nós é Lutero, né? Colocado talvez como pai da Reforma, né? Aquele que iniciou a Reforma protestante. Mas tiveram muitos outros nomes, inclusive um deles, que eu queria destacar aqui, para a gente começar, o de William Tyndale. Alguém já ouviu falar de William Tyndale? Poucos, né? William Tyndale, ele foi um reformador na Inglaterra, logo no começo da Reforma Protestante. E ele teve um papel importante em todo esse processo. O que estava acontecendo ali naquela época? A gente lembra, comentamos aqui também em algumas lições anteriores, que até aquele século, até aquele período da Reforma, as pessoas comuns não tinham acesso à Bíblia na sua própria língua. A Bíblia que era usada e que era autorizada pela Igreja Católica era uma versão do latim, de praticamente 1000 anos antes da época da Reforma, que foi feita por um homem chamado Jerônimo, né? A tradução era chamada Vulgata Latina. E acontece que naquele século, no século XVI, alguns manuscritos gregos originais da Bíblia começaram a ser reencontrados. E um homem, então, chamado Erasmo de Roterdã, ele une esses manuscritos gregos e faz um Novo Testamento grego. Muitas pessoas, os mais eruditos, né, aqueles que eram acadêmicos, não sabiam ler a Vulgata Latina, mas sabiam ler grego. Então, começam a ter acesso ao que está escrito, de fato, nas Escrituras, ter um acesso direto às Escrituras. Um desses homens era William Tyndale. Ele começa a ler aquele Novo Testamento grego de Erasmo de Roterdã, que foi compilado ali, juntado, unido por Erasmo de Roterdã, e ele começa a perceber que muitas verdades acerca do reino de Deus, acerca do Evangelho, ele não conhecia, ele nunca tinha ouvido falar. E aquilo deixa ele muito animado, muito empolgado. Ele começa a falar disso com muitas pessoas, fazer questionamentos, fazer perguntas a respeito de questões que estão nas Sagradas Escrituras, mas ainda assim ele percebe que nem todo mundo sabe ler o grego. A maioria das pessoas, na verdade, não saberia ler grego. E a partir de então ele começa a se dedicar em um novo projeto, que ele vai colocar ali como projeto da vida dele, a tradução da Bíblia para a língua do povo dele, que era o inglês. A corte, né, o rei daquela época era católico, depois ele viria até ser o rei que levou adiante a reforma na Inglaterra, Henrique VIII, e ele persegue William Tyndale. Ele não permite que William Tyndale faça essa tradução da Bíblia para o inglês. A consequência disso é que ele precisa sair do país, ele vai para o continente, mas dali ele continua o processo de tradução e ele envia trechos da Bíblia para a Inglaterra. E começa a ouvir que muitas pessoas estavam agora lendo as Escrituras na sua própria língua e sendo transformadas pelas Escrituras. O final da vida de William Tyndale é que ele foi martirizado por conta disso. Ele foi traído, né, por uma das pessoas que andava com ele, foi denunciado, levaram ele de volta para a Inglaterra e ali ele foi morto por traduzir a Bíblia para a sua própria língua. Algumas décadas depois, né, um rei, já protestante na Inglaterra, chamado Rei Tiago, usa essa tradução de William Tyndale para fazer a tradução oficial da Bíblia para o inglês, que é conhecida como Bíblia King James. Talvez você já tenha ouvido falar. Muitos outros reformadores também trabalharam na tradução da Bíblia para a sua própria língua. O próprio Lutero trabalhou na tradução do Novo Testamento para o alemão, e a gente tem, na nossa língua, no português, a tradução de João Ferreira de Almeida, né, que não viveu exatamente na época da Reforma, mas viveu mais ou menos ali 100 anos depois da Reforma. Hoje, é comum a gente ter a Bíblia na nossa língua. Aquela realidade da época da Reforma, que ninguém conseguia ler o que estava nas Escrituras, não é mais uma realidade nossa, né? Mas o que nós percebemos ao mesmo tempo? Que muitas pessoas, tendo a Bíblia na sua própria língua, usam as Escrituras para desenvolverem abusos, erros teológicos. Criam doutrinas novas, usando versículos bíblicos, ou pregam até mesmo nas suas igrejas questões absurdas, usando textos bíblicos. A gente pode ver algumas pregações e dizer, não, mas aquela pessoa citou a Bíblia, aquela pessoa leu a Bíblia no começo da pregação, e a gente às vezes comenta, não, mas o que ela falou não é bíblico, né? Mas ela não citou a Bíblia? Então fica essa questão. O que então nós precisamos compreender para que leiamos a Bíblia, entendamos a Bíblia
e façamos uma interpretação correta das Escrituras. Precisamos entender os princípios do que nós chamamos de hermenêutica. A hermenêutica, basicamente, aqui colocando em termos simples, é a arte de interpretar o texto bíblico. Aquelas regras, aqueles princípios que nos fazem ter uma boa interpretação da palavra de Deus. E aí eu te pergunto, você já se deparou com algum texto que você não conseguiu compreender muito bem no primeiro momento? Quem aqui já teve essa experiência? De ler um texto bíblico e falar, não entendi exatamente o que está escrito aqui. Acho que todo mundo já teve essa experiência. A gente vai passar a vida até tendo dificuldades com alguns textos bíblicos. O Danilo comentou algumas semanas aqui que estava estudando um texto que tinha 9 interpretações, não era isso? 9 interpretações de o que realmente aquele texto significava. Então, existem, de fato, textos que são difíceis de interpretar, textos que são difíceis de entender. Mas quando a gente consegue compreender um pouco desses princípios de interpretação bíblica, do que a Bíblia fala como um todo, de como nós devemos olhar para o texto bíblico, esse processo de compreender os textos que nós estamos lendo fica facilitado. Esse processo é um pouco mais fácil. Então, é o que nós vamos falar hoje, sobre hermenêutica reformada, princípios da interpretação bíblica, para nos ajudar nesse caminho. Talvez você já tenha vivido isso no seu devocional, ou até quando você foi pregar para alguém, e essa pessoa citou um texto bíblico, você percebeu que estava meio fora de contexto, que não era aquilo que o texto falava, mas você não saberia explicar exatamente o que era. Então, hoje, nós vamos tentar entender um pouco melhor como fazer isso, como compreender a Bíblia como um todo. Antes da gente começar, vamos ler um texto, então, das Escrituras, lá em Atos 8. Se não me engano, nós já até lemos esse texto aqui antes, durante as nossas aulas. Atos 8. Vamos ler do 26 ao 35. Atos 8, 26 a 35. Vai dizer assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se, vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, observe essa pergunta: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: Peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E, começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Ou seja, nós vemos aqui um etíope lendo um texto do Antigo Testamento, de Isaías 53, e ainda assim Filipe explica aquele texto para o etíope. E quando ele explica o texto para o etíope, de quem que Filipe fala? De Isaías? De alguém do Antigo Testamento? Filipe fala sobre Jesus. Fala de Jesus. E isso é um princípio importante dentro da nossa aula de hoje. Então vamos, antes de entrar ainda no nosso texto, vamos orar, vamos pedir para Deus nos conduzir nessa manhã. Ó Pai, nós te louvamos porque podemos estar mais uma vez diante de Ti. Podemos, ó Deus, Te buscar compreender as Tuas verdades, entender, ó Deus, aquilo que o Senhor revelou para nós na Sua palavra. Nós cremos, Pai, e entendemos que o livro que temos na nossa frente não é um simples livro,
é a palavra do Senhor. É a revelação do Senhor para todos nós, para que saibamos, ó Deus, como viver, como andar, como te obedecer. Então, ó Pai, pedimos que o Senhor use a sua palavra para falar aos nossos corações. Ó Deus, fale por intermédio do teu evangelho, para que os nossos corações sejam, ó Deus, aquecidos pela tua verdade, para que sejamos transformados por ti. Conduza-nos, Deus, nessa manhã, porque precisamos de ti para compreender as tuas verdades. O Senhor é quem abre os nossos ouvidos, o Senhor é quem abre o nosso entendimento. Então pedimos, ó Pai, que assim o Senhor o faça nessa manhã, para que possamos compreender melhor as tuas verdades e nos aproximar de ti, em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Então, se você está com a revista, ela vai começar dizendo assim: o fundamento da igreja é a Bíblia. Porém, de forma paradoxal, existem seitas que também se reportam às Escrituras Sagradas para formular suas doutrinas e crenças. Entre os cristãos, há várias escolas teológicas, cada uma com sua maneira de interpretar a Bíblia. Talvez você lembre aí da última aula, da aula da semana passada, nós falamos de diversas linhas teológicas, em termos de escatologia, do estudo do fim dos tempos, em termos de estudo da compreensão do governo da igreja. Então, várias linhas teológicas com entendimentos diferentes, mas todas buscando embasamento bíblico. Portanto, a sua leitura e interpretação nascem de uma orientação fundamental, que serve de lente pela qual as Escrituras são lidas. Essa lente se chama hermenêutica. Ou seja, existem várias maneiras de nós irmos até o texto bíblico. De que maneira nós, cristãos, reformados, protestantes, lemos a palavra de Deus? Quais são os nossos princípios? O que nós carregamos conosco quando vamos até a Bíblia? Aqui ele faz essa comparação como um óculos. O óculos ele facilita ou dificulta a nossa leitura. Quando a gente tem alguma dificuldade de vista, de visão, a gente precisa colocar óculos que estejam ajustados com o nosso grau da dificuldade que nós temos. Se nós colocamos um óculos que está com um grau menor ou com um grau maior do que nós precisamos, nós não vamos conseguir enxergar bem o que está na nossa frente. Mas se nós colocamos um óculos com um grau adequado, a nossa visão melhora. Nós conseguimos compreender detalhes daquilo que nós estamos olhando. Assim é com o texto bíblico. A gente precisa entender quais são esses princípios, qual é esse grau dos nossos óculos, qual é o nosso princípio de interpretação, para que quando nós formos ao texto bíblico, olharmos para o texto bíblico, nós possamos ver com clareza aquilo que Deus está falando para nós. Amém? Então, primeiro ele vai falar aí da estrutura da interpretação. Vamos entender um pouquinho o que ele quer dizer com isso. Antes de nós entrarmos nos pormenores das lentes reformadas, para lermos as Escrituras, é importante entendermos a importância da estrutura. Então, a Bíblia possui uma estrutura. E aqui ele dá um exemplo. Pense nos animais, por exemplo. Cada um tem uma estrutura diferente. Embora as partes que as compõem possam ser bem parecidas com as de outros animais. Os mamíferos têm órgãos semelhantes em geral, mas o que nos ajuda a diferenciar uns dos outros é a sua forma, especialmente a sua estrutura óssea. Pelos esqueletos encontrados em explorações arqueológicas, cientistas identificam os vários tipos de dinossauros. Sua estrutura faz com que seja possível identificar as partes encontradas e entender como estas se relacionam a outras partes do seu corpo. Então, o que nós vamos entender? Cada animal, cada fóssil, aqui como ele traz o exemplo, tem uma estrutura específica. É possível a gente saber, um arqueólogo saber, qual era aquele animal que ele está encontrando ali enterrado, qual era aquele dinossauro, somente com base na estrutura dos ossos que ele carrega. A partir dali ele vai saber, ele vai encontrar, esse osso pertence à perna do dinossauro, esse osso pertence à coluna, e com isso ele vai montando esse quebra-cabeça, por assim dizer, até chegar ao ponto de saber de que animal ou de que dinossauro se trata. A gente tem vários exemplos, poderia trazer vários exemplos assim. Imagina que você compra um móvel novo para a sua casa. Ultimamente eu tenho feito algumas mudanças e tenho trabalhado bastante como montador. E aí, imagina que você recebe um móvel, um armário, vamos colocar assim. Esse armário vem montado? Não. Ele vem pronto? Não vem. Ele vem em caixas, ou uma caixa ou várias caixas. Você pega aquelas caixas e tira o quê? As peças.
Então, diversas peças soltas. Algumas peças você consegue entender logo de cara o que é. Isso aqui é uma porta, né, porque tem aqui uma parte de correr, ou isso aqui é uma gaveta, né, porque tem um trilho. Outras peças você não vai identificar. Isso aqui é uma placa de madeira. Não sei aonde que entra, não sei onde que eu tenho que colocar essa peça. E aí o que a gente faz? A gente pega ali o manual, né, de instruções para montagem, né, o ideal, né, que a gente pegue o manual de instruções para montagem. Às vezes a gente vai tentando, né, na tentativa e erro, acaba fazendo um furo que não devia, né, mas o ideal é que a gente pegue o manual de montagem e aí a gente, no manual de montagem, o que nós temos ali? A estrutura pronta. Quando nós olhamos a estrutura pronta, nós conseguimos identificar. Bom, essa peça parece com essa aqui do desenho do manual de montagem. Então, ela é uma prateleira. E aí a gente identifica onde que aquela peça se encaixa. Né? Essa outra peça aqui parece com aquela, então ela é o fundo da gaveta. E ali você vai conseguindo entender. Quando você entende onde que cada peça se encaixa na estrutura maior do guarda-roupa, né, do armário, você começa a montagem. Vai unindo uma peça a outra até chegar naquele ponto que o guarda-roupa que veio para você numa caixa cheia de peças soltas se torna um móvel montado, um móvel pronto. E você pode fazer uso dele. Você chegou na estrutura final daquele móvel. Até pegar cada peça solta, montar e ter um guarda-roupa pronto, você precisou fazer o quê? Entender a estrutura. Entender como cada parte se encaixa no todo. É exatamente isso que acontece com a nossa leitura bíblica, irmãos. Então, ele vai dizer aí, assim também, para nós entendermos as partes da Bíblia e como cada uma se relaciona às outras, nós temos de ter uma noção da sua estrutura, do seu esqueleto, por assim dizer. Nós temos que discernir qual é a espinha dorsal da Bíblia, como que cada livro, uma vez que cada livro seria uma vértebra dessa espinha dorsal, uma parte do todo. Então, quando nós lemos um texto bíblico específico, um livro da Bíblia específico, nós não estamos lendo um livro isolado. A Bíblia são 66 livros unidos, mas não são 66 livros que não se relacionam entre si. Não são 66 livros aleatórios que alguém pegou, juntou e falou, aqui está a junção de vários livros, você pode ler um por um, mas não tem nenhuma relação com o outro. Não. A Bíblia ela é um conjunto, ela tem uma espinha dorsal, ou seja, ela tem uma linha que conecta cada livro um ao outro, desde Gênesis até Apocalipse. Então, quando você pega o livro de Abacuque, por exemplo, você consegue compreender como esse livro está inserido, está encaixado na estrutura maior da Bíblia? Como ele se conecta com o começo da palavra de Deus, com o Pentateuco, com Gênesis, com Êxodo, Levítico? Como que ele se conecta com o final, com o Apocalipse? Existe uma conexão, existe uma linha que liga todos os livros da Bíblia. Se nós não compreendermos essa espinha dorsal, nós podemos cair nesses erros que nós comentamos aqui, em pensar absurdos acerca da palavra de Deus. Existe uma prática, que é muito comum em alguns meios pentecostais, que é aquela prática da leitura aleatória da Bíblia. Então, você faz o seu devocional e diz, Deus vai falar comigo. Você pega a Bíblia, abre, ou põe o dedo em algum lugar, fecha os olhos, né, geralmente, põe o dedo em algum lugar, porque senão você vai estar roubando ali, você vai estar escolhendo. Aí põe o dedo assim, abre aleatoriamente. E aí cai num texto específico. Né? Talvez um profeta, né? Talvez um texto ali do Pentateuco, né? Dos primeiros livros da Bíblia. E você lê 1 ou 2 versículos. Quando você lê aquele 1 ou 2 versículos, você tenta entender o que Deus falou com você, com aquele texto. Basicamente, você faz uma interpretação ali na hora. E, geralmente, essa interpretação é com base no que você está vivendo naquele momento, né? No momento, nas circunstâncias que estão acontecendo com você. O que acontece com isso, irmão? Qual é o grande risco de nós fazermos isso? A nossa interpretação vai ser uma interpretação de um texto fora de contexto, um texto isolado. E a gente pode, se a gente não compreende como que aquele texto está inserido na narrativa bíblica, a gente pode
interpretar de maneira muito equivocada aquilo que está escrito ali. O fato da gente ler um texto em que Deus diz para Abraão sair da sua terra, a gente pode pegar aquele texto e dizer, bom, Deus está dizendo para eu sair do meu emprego, Deus está dizendo para eu sair do meu casamento. Será que é isso mesmo que Deus está dizendo? Não, a gente vai entender que aquele texto foi escrito, foi dito, foi algo que Deus disse para Abraão dentro de uma narrativa maior, tem um sentido de estar ali. De fato, tem uma interpretação, mas essa interpretação não pode ser uma interpretação isolada. E não pode ser com base naquilo que eu estou vivendo. Precisa ser uma interpretação com base naquilo que a Bíblia diz como um todo, de Gênesis a Apocalipse. Então, a gente não pega um texto isolado, faz uma interpretação aleatória do texto, sem considerar o seu contexto. Porque cada texto está dentro de um contexto. Mesmo aquele texto que a gente acha mais difícil de entender. Para facilitar o entendimento dele, a gente precisa entender o entorno. Existe um contexto imediato, a gente pode dizer assim. O que seria um contexto imediato? Aqueles textos que estão próximos do texto que nós lemos. Então, se você leu Isaías 53, que é o texto que nós vimos aqui o etíope lendo, na nossa leitura inicial, entender o contexto imediato seria fazer o quê? Voltar um pouco, ler Isaías 52. Depois vai um pouco à frente, lê Isaías 54. Entende o que está acontecendo ali no entorno do texto. E, além disso, nós temos o contexto amplo, o contexto geral, que é entender que aquele texto, Isaías 53, está dentro da narrativa bíblica, de um todo. E aí a gente reflete, a gente pensa, como que esse texto se conecta com tudo que a Bíblia está dizendo? Com toda a espinha dorsal, como que ele se encaixa? Em que vértebra ele é nessa espinha dorsal das Escrituras? Aí, então, nós vamos conseguir interpretar bem o texto. Percebe que é muito diferente da gente abrir a Bíblia, ler 1 ou 2 versículos e pensar, bom, o que falou comigo? Sem entender aonde que o texto está inserido. O risco da gente fazer uma interpretação errada, nesse caso, é muito grande. É muito grande. Bom, então cada texto está dentro de um contexto. Vamos continuar aí. Isso é verdade porque a Bíblia, ela é um livro único, composto por 66 partes, 66 livros. Todas as partes têm um só autor e, consequentemente, um fio condutor. Qual é esse fio condutor? Esse fio condutor é a história da redenção, que tem o seu ápice e cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Talvez até aqui você vinha pensando, Eu falei, cada texto precisa estar dentro da história maior da Bíblia. Você poderia pensar, que história é essa? Qual é essa história maior da Bíblia? Qual é a história que a Bíblia conta do início ao fim? E aqui ele vai dizer para a gente. Essa história que a Bíblia conta do início ao fim é a história da redenção. Nós poderíamos especificar um pouco mais e dizer que, para compreendermos a narrativa, a história bíblica como um todo, a gente pode tomar 4 pontos, que a gente costuma chamar de criação, queda, redenção e consumação. Criação, queda, redenção e consumação. Ou seja, Deus cria o mundo com o seu poder, pela sua vontade, por meio da sua palavra. Aonde que nós lemos isso? Gênesis. Especificamente em qual capítulo? Gênesis 1 e 2. O começo da Bíblia narra a criação de Deus. Deus criando todas as coisas, de forma perfeita, de forma sábia, de forma bela, boa. Então ele cria o homem, segundo a sua imagem e a sua semelhança. Ele coloca o homem no Éden, coloca o homem como corregente da criação, para reger, para representar, para ser o mordomo de Deus na terra, o servo de Deus na terra. Então, como corregente da criação, o homem recebe também, ele está submisso a Deus. Ele deve obediência a Deus. Deus dá ordens ao homem, a Adão e Eva. Mas o que acontece em Gênesis 3, um capítulo depois? A queda. O homem que foi colocado no Éden para se sujeitar a Deus e ser um corregente de Deus na terra, obedecendo a Ele, faz o oposto. O homem olha para si mesmo, se orgulha e se rebela contra Deus. Ali acontece uma rebelião da raça humana, representada em Adão e Eva, contra o Criador. Nessa rebelião, na queda, o que acontece com a natureza humana?
Nós estudamos isso algumas semanas atrás. Acontece ali a depravação total, ou a depravação radical. Todo o nosso ser se torna corrompido, se torna caído por causa do pecado. Nosso corpo, nosso entendimento, as nossas emoções, tudo isso passa a ser corrompido pelo pecado. E o que Deus faz, então, frente a isso? Frente a esse fato, a essa realidade? Deus abandona a humanidade à sua própria sorte? Diz, bom, se vocês quiseram se rebelar contra mim, então que morram, ou sejam condenados. É isso que Deus faz? Não. Já no Éden, Deus começa a trabalhar no processo de redenção, ou seja, de libertação do homem do poder do pecado. Deus começa a operar a partir dali, de Gênesis 3, e isso percorre por toda a Escritura, em que Deus está trabalhando para que nós sejamos salvos. E por meio de quem Deus opera a nossa salvação? Por meio de Cristo Jesus. Então, em Cristo, quando nós chegamos ali no Evangelho, nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos, nós vemos essa narrativa, isso acontece. Cristo vem ao mundo, o próprio Filho de Deus encarnado. Ele assume a forma humana, ele assume o corpo humano e ele se entrega por nós. Ele vai à cruz e se sacrifica em nosso lugar. Ele toma sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, e ali ele vence o poder da morte do pecado, ele vence o poder da serpente do diabo. Ele ressurge ao 3º dia para a nossa salvação, ascende aos céus, nos envia o Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, nos leva ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. E por meio dessa fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus, nós somos salvos. Nós vivemos hoje nessa dispensação dessa graça de Deus. Nós vivemos hoje debaixo da graça do Senhor e caminhamos, nós falamos na semana passada sobre escatologia, caminhamos para um fim. E esse fim é a volta de Cristo. Cristo virá outra vez. Cristo voltará para buscar a sua igreja, para buscar a nós. E nós então seremos salvos, a criação será restaurada. E aqui nós nos conectamos com o primeiro ponto: criação, queda, redenção, consumação. Na consumação de todas as coisas, a criação será restaurada. E nós viveremos eternamente, em santidade perfeita, em submissão plena ao nosso Rei Jesus. Amém? Amém? Aqui nós temos a narrativa bíblica do início ao fim: criação, queda, redenção e consumação. Cada texto bíblico que você lê no seu devocional, na sua leitura, no seu plano de leitura anual, você encaixa dentro dessa narrativa. Nós entendemos que cada parte da Bíblia está dentro desse todo, dessa história maior: criação, queda, redenção e consumação. Amém? Amém. Ficou alguma dúvida a esse respeito? Não? Então vamos seguir. Bom, após a sua ressurreição, a ressurreição de Cristo, ele encontrou 2 discípulos arrasados, tristes, porque Cristo tinha morrido. Eles estavam indo ali para a aldeia de Emaús. E quando os discípulos falavam da sua tristeza, Jesus respondeu o seguinte, isso está lá em Lucas 24, do 25 ao 27. Ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram, acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E aí olha o que diz que Cristo fez. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Todas as Escrituras aqui se refere a quê? Ao Antigo Testamento. Quando esse texto foi escrito, nós ainda não tínhamos o Novo Testamento. Estava sendo escrito, estava sendo desenvolvido. Mas Jesus pega o Antigo Testamento, começando por Moisés, passando por todos os profetas, e mostra que todo o Antigo Testamento fala dele, aponta para ele, fala dessa obra gloriosa da redenção e da salvação dos homens. E o texto vai dizer ali em seguida, que esses discípulos chamam Jesus para entrar na sua casa. Até aquele momento eles não tinham reconhecido Jesus. Quando Jesus parte o pão, eles reconhecem, e Jesus então desaparece na frente deles. E o que eles vão dizer um para o outro é: ora, será que não é verdade que o nosso coração ardia quando ele explicava para nós a palavra? Então Jesus explica ali, ensina a palavra de Deus e como que a palavra de Deus aponta para ele próprio. Amém? No finalzinho ele ainda acrescenta os salmos. Sim, sim.
E os salmos, né? Não só os profetas, mas também os salmos. Inclusive, quando Cristo está na cruz, ele cita os salmos, né? Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando o Salmo 22, né? Mostrando que os salmos também apontam para ele, né? Também falam dele, daquele momento. Então, todas as escrituras apontam para Cristo. Aqui nós temos algumas perguntas, né? E aqui a gente vai colocar em prova nosso conhecimento de escola bíblica. Cite algumas passagens do Antigo Testamento que apontem para a vinda do Messias. Quem saberia dizer? Gênesis a Malaquias. Especifique. Isaías 53, né? O texto que nós vimos aqui, o eunuco lendo no começo. Fala do servo sofredor. Em relação... Como? Gênesis 22, que é a narrativa... Abraão sacrificando Isaac, e é a fala de Abraão, né? Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Então, Êxodo 12, que é a narrativa da Páscoa. Sim, o cordeiro que é morto, e o sangue do cordeiro precisa ser passado nos umbrais das portas para que o anjo da morte não entre naquela casa. Então, apontando também para Cristo, que é o nosso cordeiro pascual, né? E através do sangue dele, a morte e o pecado não têm poder sobre nós. Então, Êxodo 12. Quem mais saberia dizer? Passagens bíblicas do Antigo Testamento que apontem para Cristo. Isaías 9. Né, o governo está sobre seus ombros. Zacarias 9. Isso aí fala da entrada triunfal, né? Isso aí. Gênesis 3,15. A primeira objetiva, né? Sim. Mas tem uma primeira subjetiva, antes dessa. Quando Deus... É um animal, né? É um animal, porque quando o Senhor, quando o homem cai, Sim. ele sai do caminho, aí o Senhor vai cobrir o homem com a pele de um animal. Sim. Então, existe um sacrifício já no Éden, né, para cobrir a nudez do homem e da mulher, ali apontando para Cristo também. E depois, a fala de Deus para Eva, né, que um de seus descendentes pisaria a cabeça da serpente. A serpente feriria o seu calcanhar, mas ele pisaria a cabeça da serpente também, falando de Cristo, apontando para Cristo. Né? Nos Salmos, alguém consegue lembrar alguma profecia nos Salmos, apontando para Cristo? Eu falei aqui de Salmo 22, né? Quem poderia dizer? Alguma outra? Levantai a porta de vossas cabeças, Salmo 24. Para que entre o Rei da Glória. Né? Então, também Salmo 24 apontando para Cristo. Os salmos reais que falam do rei, né, do descendente de Davi, que viria e reinaria eternamente. Então, diversos salmos apontam para esse rei, falam desse rei que viria, e esse rei é Cristo. Mais algum texto? Jonas 1, 2 e 3. A narrativa de Jonas é bem messiânica, né? Sim. Fica 3 dias dentro da baleia, que Sim. seriam 3 dias da morte de Cristo. E quando ele sai da baleia, ele leva a salvação para Nínive. Sim. Quando Cristo ressurge, ele simboliza ele também a nossa salvação. Então, Jesus mesmo usa, né, faz essa referência, diz que nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas, né, que 3 dias ficou na escuridão, ali no ventre do grande peixe, né, até sair para a salvação daquela cidade. Né, isso aí. Então, diversos sinais, ou diversos textos ao longo das Escrituras que apontam para Cristo. Jesus também faz referência àquele texto de Êxodo, quando Moisés levanta uma serpente de bronze no deserto, né, para que todo aquele que olhasse para aquela serpente que foi levantada no madeiro fosse curado do veneno das serpentes que estavam ali no deserto. Então, diversas referências, né, que são feitas em todo o Antigo Testamento como profecias, como promessas daquele que viria para a nossa salvação, né, para nos salvar dos nossos pecados. E aí nós temos uma segunda pergunta, um pouco mais subjetiva. Como o reconhecimento de uma espinha dorsal na história da Bíblia pode colaborar para a defesa da sua inerrância e veracidade? Como entender que a Bíblia é uma história completa, ela tem um todo, unido, conectado, nos faz crer que a Bíblia não erra e que é verdade? Qual é a relação que existe entre essas duas coisas? as promessas que foram se cumpriram. Sim. Todas as promessas do Antigo Testamento se cumpriram. Tudo aquilo que apontou para Cristo, de fato, aconteceu.
Sim, É isso que ele falava, né? Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta fulano. sim. Então, acho que uma das coisas é essa questão do cumprimento das promessas. Sim, especialmente no Evangelho de Mateus, ele está sempre mostrando ali, né? Isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras, né? Então, toda a palavra de Deus, ela vai se cumprindo de fato em Cristo. Isso mostra que as promessas que foram feitas são verdadeiras, né? Foram reais. A Bíblia não erra e é a verdade de Deus. A gente entende que existe um todo e a Bíblia não entra em contradições nesse todo, né? Cada livro da Bíblia, cada promessa que foi feita não se contradiz umas com as outras. A Bíblia foi inspirada por Deus e escrita por muitos homens diferentes, em épocas diferentes. Ao longo de mais de 2000 anos, a Bíblia foi escrita. Se a gente pega Moisés escrevendo o Pentateuco, até João escrevendo o Apocalipse, né, já no final do primeiro século, o que nós temos são séculos, milênios até, de diferença, com homens diferentes, em culturas diferentes, escrevendo aquilo que foi inspirado por Deus. Se a Bíblia não fosse inspirada pelo Senhor, em algum ponto, esses homens entrariam em contradição. Falaria algo que não faz sentido com o que o outro está falando, né? Chegaria ali, traria promessas diferentes umas das outras, mas o que nós vemos é que não é isso que acontece. A gente pode ler a Bíblia em cada livro e perceber um todo coeso, completo, unido. Como é possível isso? Que pessoas tão diferentes, em culturas tão diferentes, em épocas tão diferentes, escrevessem cada um seu texto e depois a gente pudesse unir e esses textos fossem coerentes entre si. É porque o Espírito Santo estava conduzindo todo o processo da escrita bíblica, das escrituras sagradas. O Espírito Santo é quem estava por trás de tudo isso. Quando a gente vê essa coerência, essa coesão, nós percebemos que existe um organizador. A gente pode pensar aqui no nosso café da manhã, que a gente faz, né, toda a primeira semana. Quando a gente chega aqui, cada um traz uma parte do café, né, cada um faz uma contribuição. E a gente vê que não é todo mundo trazendo a mesma coisa, e também não tem ninguém que traz algo que não tem nada a ver com o café, né? Cada um traz uma parte, e quando a gente junta todas as contribuições, nós temos aquela mesa bonita, né, grande, ampla. O que nós percebemos com isso? Houve uma organização anterior. Houve alguém que se encarregou de organizar todas essas coisas. Não foi simplesmente cada pessoa trazendo uma contribuição aleatória. Houve um organizador por trás de tudo isso. Alguém organizou. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente também compreende isso. Se existe uma ordem, se existe uma estrutura, é porque houve um organizador por trás de tudo isso. E aí nós percebemos que a Bíblia, de fato, é a verdade de Deus. É a palavra de Deus. Foi inspirada por Deus. Sim, pastor? Sim, a questão é que a colaboração aqui, a meu ver, ela fica por conta da transmissão de que a Bíblia ela foi escrita com base na racionalidade. A Bíblia não é um livro irracional. Sim. Não é uma crendice. Existe uma razão, existe um centro de ordenação de tudo isso. Sim. Né? E até os críticos da alta crítica que desprezam as partes dos milagres, nascimento virginal, isso para eles é mito. Uhum. Mas até eles que são críticos acirrados da Bíblia, eles admitem que a harmonia textual é um dos fatores mais determinantes para a credibilidade da Bíblia. Sim. Né? Essa harmonia que existe em textos, como você falou, escritos em um tempo tão variado, pessoas tão diferentes, né? Em contextos tão diferentes, e ao mesmo tempo existe essa harmonia teológica, né, e textual. Sim. Então isso fala a racionalidade do homem. Uhum. O homem que recebeu a capacidade de refletir, de pensar, de elaborar conceitos, de criticar o que ele entende que merece crítica, ele não pode dizer que não há racionalidade na Bíblia. Sim. Então, Existe essa contribuição que é sim. importante, né? Essa espinha dorsal, né, fala a razão do homem, de fato. Existe algo racional, uma compreensão racional. E é o nosso próximo ponto aí. Qual é essa ideia central que une todos os livros da Bíblia? Nós vamos falar, então, de uma leitura pactual e progressiva das Escrituras. Irmãos, toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. Nós vimos sobre isso. A Bíblia é a história da salvação em Cristo Jesus,
porém trata-se de uma história só. De modo que a Bíblia não é composta por uma série de épocas ou dispensações desconexas. Do início ao fim, Deus revela o seu poder, sua graça e seus propósitos. Tudo achará sua conclusão na redenção de todas as coisas, quando Jesus Cristo retornar com grande poder e glória à terra para inaugurar os novos céus e a nova terra. Ele mesmo proclamou e inaugurou o reino de Deus. Então, nós vimos toda a Bíblia aponta, fala de Jesus Cristo. Isso não significa que você vai pegar um texto isolado e vai ver Cristo ali nitidamente. A gente mesmo falou aqui de partes subjetivas que apontam para Cristo. Isso não significa que qualquer texto que você pegar, você vai entender, será que isso aqui simboliza Cristo? Não, mas o que nós falamos aqui, quando dizemos que toda Escritura aponta para Cristo, é que toda Escritura está dentro dessa narrativa maior, que tem como centro a redenção por meio de Cristo Jesus. Então, dentro dessa perspectiva, nós entendemos que qualquer texto está inserido nessa narrativa. E é uma história só, ele coloca aqui, que não se divide em diversas dispensações, não é uma história separada. Semana passada nós falamos um pouquinho do dispensacionalismo. Quem lembra que nós comentamos sobre o dispensacionalismo? Falamos por alto sobre essa linha teológica. O dispensacionalismo vai dizer o quê? Que Deus tem, pode-se dizer, planos diferentes para povos diferentes ao longo da história. Então, Deus tem um plano para Israel, para a nação de Israel, de salvar aquele povo, de estabelecer um reino físico, geográfico naquela nação. E Deus tem um outro plano para a igreja, que seria um reino espiritual, uma salvação espiritual. Então, o que nós estaríamos vivendo hoje é como se fosse um parêntese na história. Deus ele vinha cumprindo um plano para o povo de Israel, aí Jesus veio, mas os israelitas não o aceitaram, então Deus teve que pensar num plano B, numa outra possibilidade. Ele dá um pause ali na história dele com Israel e começa a história de salvação com a igreja, até o momento que ele vai fechar o parênteses e vai continuar a história com Israel. Ou seja, existiriam pelo menos 2 planos diferentes de salvação em curso no mundo. O que nós entendemos com a leitura pactual e progressiva das Escrituras é que não é assim que nós interpretamos o texto bíblico. Deus está operando o mesmo plano de salvação do início ao fim. O que nós vivemos hoje é aquilo que Deus começou a operar lá em Gênesis e que vem operando ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios. Já no começo, na criação do mundo, ou antes mesmo da criação do mundo, Pedro vai dizer, o Cordeiro já havia sido morto. Deus já havia planejado, predestinado, determinado que Cristo viria para a nossa salvação. Cristo sofreria para que nós fôssemos libertos do poder do pecado. Então, Deus está operando um mesmo plano, uma mesma obra de salvação do início ao fim. E nós fazemos parte dessa obra de salvação do Senhor. Nós, como igreja de Cristo, somos o povo que foi redimido por Deus. Não somos um dos povos, nós somos o povo redimido por Deus, a igreja do Senhor. Então é uma mesma obra que Deus está operando, é o que ele diz aí. Deus ele revela o seu poder, a sua graça, os seus propósitos do início ao fim. Existe aquela ideia, vez ou outra a gente ouve falar que o Antigo Testamento era a época da lei, o Novo Testamento é a época da graça, quase como se fossem deuses diferentes, ou como se Deus tivesse mudado de humor, do Velho Testamento para o Novo Testamento. Aconteceu alguma coisa que ele ficou de bom humor, e mudou ali, agora é um Deus diferente. Não é isso que a Bíblia mostra para nós, irmãos. A gente comentou aqui que em Gênesis existia graça. No Éden existiu graça. Quando Deus sacrifica um animal para cobrir a nudez do homem e da mulher, quando Deus faz promessas a Eva, ali ainda no Éden, isso era graça. Então, não existe essa diferença do Velho para o Novo Testamento, no humor de Deus, ou na forma como Deus trata conosco. O poder de Deus, a justiça de Deus e a graça de Deus, ela pode ser reconhecida em toda a Bíblia, em todas as Escrituras, do começo ao fim. Amém? Amém. Bom, então na perspectiva da hermenêutica reformada, a espinha dorsal da Bíblia, como vimos anteriormente, consiste numa história aliancista ou pactual. O que isso significa? Em cada pacto
contido na narrativa bíblica, contemplamos a progressão dos planos de Deus por meio de alianças, estabelecidas entre ele e sua criação, particularmente a raça humana. Compreendendo esse princípio, entenderemos como as diferentes partes se relacionam com o enredo maior da Bíblia. Então Deus ele faz alianças com homens específicos ao longo da história. Essas alianças seguem um plano que está em progresso, que vai progredindo aos poucos. Nós vamos vendo Deus fazendo pactos, alianças com determinados homens. Você consegue lembrar de alguma aliança que Deus fez na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento? Noé, né? A gente lembra ali da figura do arco-íris, né? Deus fazendo uma aliança e dizendo que nunca mais destruiria o mundo, né? com águas. Então, uma aliança que Deus fez ali. Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão, né? Sai da tua terra, e ali Deus faz uma aliança com ele, dizendo que ele abençoaria muitas nações, que a descendência dele seria tão numerosa quanto as estrelas dos céus, né? E então uma aliança ali que Deus faz com Abraão e sua descendência. Mais alguma aliança nós conseguimos lembrar? Moisés, né? A aliança no Sinai, a aliança quando Deus dá a lei, né, para o povo, né? Deus faz ali uma aliança com o povo. Existe até aquela imagem, né, de o povo passando no meio de dois montes. E aí uma parte dos líderes ficava em um monte, outra parte ficava no outro, e o que estava em um monte proclamava bênçãos da obediência, e o outro maldições da desobediência. Então ali a gente tem quase que um contrato, né, uma aliança mesmo, né, feita entre Deus e os homens. Então diversas alianças foram acontecendo ao longo da história, e essas alianças cumpriam um plano progressivo de Deus, um plano progressivo de cumprir a sua promessa, que ele iniciou lá no Éden. Então, o que nós vemos da parte dos homens em relação a essas alianças? Toda aliança, ela tem duas partes. Os homens cumpriram com essa aliança? Não. Os homens não cumpriram com essa aliança. Não foram fiéis a essa aliança. Foram infiéis. Mas Deus, por conta disso, abandonou as suas alianças? Não. Os homens sendo infiéis, Deus permaneceu fiel no cumprimento das suas promessas. Bom, então a sua regência foi sinalizada primeiro por meio de Adão, e Adão fracassou. Nós falamos aqui, Adão se rebelou contra Deus. Ela continuou por meio de um homem chamado Abraão e de seus descendentes, o povo de Israel, que também fracassou. O povo de Israel também fracassa. Em Davi, aqui um outro personagem importante que nós não citamos, Deus estabeleceu um rei segundo o seu propósito para abençoar o seu povo, e por meio desse povo, todos os povos da terra. E, quando nós lembramos dos reis descendentes de Davi, eles também fracassaram ou foram fiéis à aliança? A grande maioria fracassou. Adoraram os deuses daquela região, ao ponto até de alguns reis entregarem seus filhos para serem queimados, a Moloque, a deuses falsos, a ídolos daquele povo, daquela terra. Bom, contudo, a antiga aliança só se consumou na nova aliança, em Jesus Cristo, o verdadeiro Rei, perfeito e eterno. Então, em cada fracasso da humanidade em cumprir com a aliança, Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona a humanidade. Deus ele permanece fiel. Ele renova a sua promessa. Ele amplia a sua promessa. Refaz as alianças, até o ponto de chegarmos na nova aliança, em Cristo. E aí nós perguntamos para todas as outras, precisamos perguntar também a respeito de Cristo. Cristo fracassou? Não. Não. Então, Cristo é aquele que, representando a humanidade, não fracassou. Ele não pecou. Ainda assim, ele toma a nossa culpa, ele toma o peso do nosso pecado e consegue para nós o perdão por meio do seu sacrifício. Então, ali nós temos a aliança, a humanidade representada em Cristo, estabelecendo de fato uma aliança com Deus, uma união com Deus, sendo reconciliada com Deus, somente em Cristo Jesus. Em nenhum outro homem isso foi possível. Todos fracassaram, menos Cristo. É por isso que somente em Cristo está a nossa salvação. Em nenhum outro lugar, em nenhum outro homem, somente em Cristo. Somente em Cristo. Deus promete para Davi, para Abraão, uma descendência que abençoaria todos os povos da terra. Para Davi, Deus promete um rei
um descendente dele, que seria rei eternamente. O tempo foi passando, isso não aconteceu. Mas quando nós chegamos no começo do Novo Testamento, primeiro versículo, se você abrir aí comigo em Mateus 1, versículo 1, olha como que o Novo Testamento começa. Mateus 1, versículo 1. Abrindo o Novo Testamento, Mateus vai dizer, livro da genealogia de Jesus Cristo. E o que Mateus destaca? Filho de Davi. Filho de Abraão. Depois vem a genealogia com diversos descendentes, né, ou antepassados, melhor dizendo, de Jesus. Por que Mateus destaca filho de Davi e filho de Abraão? Justamente por conta das promessas. Cristo é aquele que cumpre as promessas do Antigo Testamento. As promessas feitas a Abraão se cumprem em Cristo. As promessas feitas a Davi, de um descendente que reinaria eternamente, se cumprem em Cristo. Então, Cristo é aquele que é o cumprimento perfeito das promessas de Deus. Aquele que vem estabelecer a nova aliança por meio da qual nós somos, de fato, unidos a Deus eternamente. Ele não fracassou, ele foi o único que não fracassou. Quando João Batista começou o seu ministério, a sua mensagem foi absolutamente coerente com a expectativa presente na Bíblia. O que João Batista dizia no começo do seu ministério? Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Então, o povo de Deus esperava esse rei prometido, né, o descendente de Davi prometido, e era o que João Batista dizia, o reino chegou. Esse reino englobaria o mundo todo. Os filhos do reino, inseridos na aliança pela graça, mediante a fé em Cristo, o rei prometido, seriam os novos corregentes com o novo e eterno rei Jesus Cristo. Essa palavra corregente já te faz lembrar de alguém? Quem que nós conseguimos lembrar? Corregente. Citamos aqui ainda há pouco. Adão, no Éden. Adão foi colocado ali como corregente sobre a criação e, com a queda, essa função de corregente é corrompida, deturpada pelo pecado. Cristo restaura isso. Em Cristo, nós nos tornamos corregentes com Ele, submissos perfeitamente ao Rei, o que vai ser perfeito quando Cristo voltar, né, e a presença do pecado for plenamente afastada de nós. Então, Cristo restaura a criação. Em Cristo, nós somos nova criatura e, futuramente, toda a criação será restaurada. As alianças bíblicas encontram conclusão e manifestação plena em Cristo somente. Como bem concluiu o autor aos Hebreus, por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e, dessa forma, adoremos a Deus, de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. Amém. Hebreus 12, 28. Então, nós recebemos esse reino. Cristo é o nosso Rei perfeito e eterno. Bem, pastor? É importante também a gente ressaltar que Jesus ele não correspondeu ao propósito de Deus apenas como rei, mas Sim. também como profeta e sacerdote. Sim. Então, Deuteronômio 18 tem ali a promessa do profeta, que Moisés diz, o Senhor suscitará um profeta semelhante a mim, a esse vocês devem ouvir. Né, que vai se cumprir de modo incompleto, né, no ministério profético de modo geral, mas mais perfeitamente em Cristo. Sim. Né? Ele é reconhecido no Novo Testamento como o profeta que devia vir. Sim. E também como sacerdote. Ali quando a casa de Eli é desprezada, no capítulo 2 de Samuel, o Senhor fala, suscitarei um sacerdote fiel que faça tudo conforme está no meu coração e mente. Sim. Então ele vem também para ser esse sacerdote. Sim. E aí o autor dos Hebreus destaca, né? Esse Ofício, né, ministério? Sim. profeta, sacerdote. Isso. Então, ele cumpre também essas promessas, né? Não só a promessa de um rei que viria, mas também de um sacerdote e de um rei, e de um profeta que viria. Como profeta, Cristo anuncia a verdade de Deus para nós. Né? Como sacerdote, ele é o nosso representante diante de Deus, e ele também, o autor dos Hebreus vai dizer, né, é o sacrifício, né, que leva o nosso pecado. Então, ali nós lemos que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, ele sofreu em nosso lugar. Então, nós temos um sumo sacerdote, e tendo esse perfeito sumo sacerdote,
o que nós podemos fazer? Entrar com ousadia no trono da graça de Deus. Nós podemos ir até Deus, estar em conexão, em relacionamento verdadeiro e pleno com o Senhor, somente por meio de Cristo. Em Cristo que é profeta, sacerdote e rei, cumprindo as promessas do Antigo Testamento. Então, irmãos, às vezes nós vemos algumas igrejas pregando muito textos do Antigo Testamento isolados, falando até mesmo dessas promessas sem fazer nenhuma conexão com Cristo, fazendo conexão com a nossa vida ou aplicando essas promessas diretamente a nós, sem passar por Cristo. Às vezes nós ouvimos pregações dizendo, não, você, pegando o texto de Abraão e dizendo, olha, você tem que alargar suas tendas, porque Deus vai encher de bênçãos a sua vida, ou você será pai de multidões. Né? Promessas ali que não foram feitas especificamente para nós, foram feitas para Abraão, dentro de um contexto, e que apontava para quem? A gente já pode saber essa altura da nossa lição. Apontava para Cristo. Há um tempo atrás eu ouvi uma pregação ou palestra, como a gente poderia chamar, em uma dessas igrejas que usou um texto do Antigo Testamento, só no começo, depois usou outros textos e em nenhum momento falou de Cristo. Pregação inteira, do início ao fim. E foi uma pregação longa. Falou do Antigo Testamento, fez palavras ali, frases de efeito, né? Muitas frases de efeito, as pessoas ficaram animadas com aquilo tudo, e eu fiquei esperando o pregador falar de Cristo, e em nenhum momento ele falou. Ora, uma pregação que não fala de Cristo, é uma pregação cristã? Não é. Se a palavra de Deus, do início ao fim, aponta para Cristo, cada pregação, ou cada leitura da palavra que nós fizermos, a gente precisa buscar entender como que aquele texto que nós estamos lendo, como que aquela pregação está conectada com Cristo, está relacionada a Cristo, a obra da redenção operada por Cristo em nosso favor. Então, cada texto aponta para Cristo. O que é mais danoso nesse tipo de pregação é que nos sobrecarrega. Sim. Porque é uma pregação moralista. Sim. Ela diz assim, como Abraão fez, você também tem que fazer. É. Só que nós não temos condições de fazer. Nem Abraão teve. Até ele pecou, né? Várias vezes tropeçou no caminho. Então, se nós não tivermos a nossa jornada nesse mundo vista sob a ótica do que Cristo já fez por nós, Sim. é melhor nem começar. É. Porque não vai dar para nós. Sim. Então, nos sobrecarrega e é onde muitas pessoas se frustram porque não conseguiram atingir aquele nível que o pastor estabeleceu e elas abandonam tudo e vão embora da igreja acreditando que para elas não dá. Sim. Porque elas não foi apresentado a elas um mediador. Não tem mediador. Sim. E aí é o que prejudica mais do que ajuda. Pois é. São pregações que acabam pegando esses personagens do Antigo Testamento como modelos, né? Como se fossem realmente heróis que nunca errassem, e ali a gente precisa fazer como aquele modelo e colocando um padrão moral, um padrão de vida inalcançável, né, que a gente compreende que nós só conseguiremos alcançar em Cristo, né, na segunda vinda. Lembrando, inclusive, que o termo heróis da fé, quem inventou foi a sociedade bíblica. Sim, aí em Hebreus 11, né, que está os heróis da fé, não está no texto original. Sim, pois é, o herói que nós temos, o grande herói que nós temos é Cristo, né? Ele é o único, é aquele que não falhou, aquele que em nenhum momento errou, né? E é por meio de quem nós encontramos, de fato, paz com Deus, né? É aquele que nos envia o Espírito Santo para a nossa santificação. E por meio do poder do Espírito Santo nós somos santificados dia a dia, né? De glória em glória. Ou seja, não é um padrão moralista, não é pegar um personagem do Antigo Testamento e dizer você tem que ser como esse personagem ou andar perfeitamente em determinado aspecto, em determinada questão. Não, nós só encontramos a nossa salvação em Cristo. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade de fazer melhor, na nossa capacidade de agir de determinada maneira, é somente por meio de Cristo. Nosso relacionamento com Deus só acontece por meio de Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Então, algumas perguntas aí antes da nossa conclusão. De acordo com o que vimos até aqui, qual é o grande elo entre o Antigo e o Novo Testamento? É Cristo.
É. Isso aí é fácil. E a gente poderia expandir um pouco mais, falando também do plano da promessa, né, de Deus por meio das alianças que desembocam na nova aliança em Cristo. Né, em Cristo. E de que forma essa leitura das Escrituras contribui para a nossa visão a respeito de Deus, principalmente em relação à sua soberania e à sua graça. Como que entender essa espinha dorsal da Bíblia faz com que a gente compreenda a soberania de Deus e a graça de Deus. É porque a gente entende que não foi uma coisa, não foi um acaso, né? Sim. Cristo não é um acaso. Cristo Sim, foi um sim. plano desde o início e esse plano foi se cumprindo, né? Acho que o que você falou marca muito isso. Cristo, Deus não abandonou o seu povo. Sim. Né? Então, embora eu acho que o de Juízes representa muito bem isso, né? O povo sempre se revoltando contra Deus, Deus sempre tendo misericórdia, aquela coisa toda. Uhum. A gente vê como que a graça de Deus ela foi operante em toda a história para que no final ela se cumprisse na pessoa de Cristo. Sim. E ainda vai ter, lógico, seu final completo na volta de Jesus, mas a gente percebe que a soberania de Cristo está em toda a história. Sim. Em um momento que Deus se perdeu, né? Porque, enfim, ele esqueceu de alguma coisa, não, ele sempre teve no controle e acho que vai se cumprir. Eu acho que para nós também contribui muito essa compreensão do texto, porque a nossa leitura da palavra muda. Né? Sim. Então a gente entende que a palavra de Deus não é prioritariamente sobre nós, mas é sobre Deus e sobre a sua glória e sobre a restauração da sua glória. Né? Sim. Acho muito bonito uma frase de Gordon Fee, que ele fala que quando o filho morria na cruz, ele pensava na glória do Pai. E quando a gente lê a Escritura com essa ótica, a gente tira aquela coisa que é meio cultural, de sempre ficar pedindo coisas para Deus, né, indiscriminadamente, só pedindo. Então, quando eu leio um texto, por exemplo, né, igual a gente citou aqui, dizendo Gênesis 22, que fala sobre o cordeiro, ao invés de a gente ficar pedindo coisas para Deus, né, assim, me envia uma bênção para substituir minha maldição, uma coisa do tipo, que a gente já ouviu por aí, mas a gente glorifica a Deus porque já enviou o cordeiro, já começou a por ele. Então, a nossa ótica muda. E aí, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente lê para a glória de Deus e não para o nosso benefício. Sim. A gente muda, inclusive, a nossa visão sobre Deus. Né? A gente deixa de ver Deus como aquele que serve somente para nos conceder favores. Né? Quantas pessoas, né, vão para a igreja porque querem receber uma bênção, querem receber um favor de Deus, e quando recebem essa bênção, nunca mais voltam, né? Vão embora. Porque... Estudando a palavra Sim. desde o princípio ao fim, porque se você não estuda, se você não tem esse conhecimento da palavra, então você não vai ter essa percepção. Por isso hoje estamos entendendo dessa forma, porque estamos estudando para isso. Pois é, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, quanto mais nós buscamos conhecer a Deus nas Escrituras, mais a gente vai compreender de fato quem Deus é. Né? Deus não é alguém que está ali para nos servir ou para nos fazer favores, ainda que Ele possa, sim, nos abençoar e a gente deva, sim, pedir, mas o grande propósito de Deus e da história é a glória de Deus. Nós falamos também, quando comentamos sobre os 5 solas, né? Tudo caminha para a glória de Deus, só lhe deu glória. Então, tudo aponta para Ele. Nós não somos o centro da história, né? É Cristo, é Cristo. Então, a nossa vida é vivida para Ele. Quando a gente entende esse plano da promessa de Deus, essa espinha dorsal que começa em Gênesis, vai até Apocalipse, nós percebemos que nós estamos inseridos nessa história maior. A nossa vida não é o fim de todas as coisas. Nós não somos o centro de todas as coisas. A gente está inserido numa história que é muito maior do que nós. Então, isso faz com que nós desejemos viver para Deus, servir a Deus, participar dessa obra que Deus está operando no mundo. De que maneira? Pregando o Evangelho, andando em santificação, voltando-se para Deus, dando testemunho, glorificando a Deus no mundo. E assim nós nos inserimos nesse plano maior, nessa história maior que está em curso e que Deus está levando adiante no decorrer da história. Nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para Deus. Né? Nós entregamos a nossa vida e a nossa história a Ele, né? Inserida nessa história maior. Porque nós compreendemos que Deus é soberano. Né? Não somos nós os soberanos, não somos nós que devemos ser servidos, nós somos servos de Deus. Ele é rei, Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós percebemos isso, né? Como Danilo falou, quando entendemos toda a história, toda a narrativa bíblica. Deus não foi pego de surpresa no Éden, com a queda de Adão. Deus não estava ali observando, será que ele vai pecar, será que não vai? E aí, quando Adão pecou, pecou, e agora? Vou ter que pensar em alguma coisa. Não, Deus não fez isso. Deus já
tinha tudo em sua mente. A salvação dos homens já havia sido determinada por Deus, já fazia parte dos planos de Deus. John Piper costuma dizer isso, Cristo não foi o plano B de Deus. Cristo sempre foi o plano A. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, a história está nas mãos de Deus. Deus é o Senhor da história. Tudo o que acontece está debaixo do domínio dEle, debaixo do governo dEle. Todas as coisas, até mesmo esses fracassos desses homens, da descendência de Abraão, dos descendentes de Davi, tudo isso estava debaixo do governo de Deus. E desembocaria em Cristo. Se concluiria em Cristo. Ali, o plano de Deus encontraria o seu ápice, o seu clímax, em Cristo somente. E, por meio de Cristo, Deus é perfeitamente glorificado. Porque ali nós percebemos que nós, enquanto homens, não conseguimos agradar a Deus. Nós sempre fracassamos, mas nós dependemos da graça. E o Deus que é soberano escolheu não nos abandonar nos nossos fracassos, nos nossos pecados. O Deus que é soberano escolheu derramar sobre nós graça, graça abundante. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça de Deus. E é essa graça que está sobre nós. Então, o Deus que nós servimos é um Deus soberano, um Rei eterno, altíssimo, todo-poderoso e um Rei gracioso, misericordioso. Não aquele juiz irado que está sempre pronto para condenar alguém. Não, ele é cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia. Quando nós entendemos a espinha dorsal da Bíblia, quando nós entendemos essa grande narrativa bíblica, aí sim nós conseguimos olhar para Deus como soberano e como gracioso Senhor. E aí nós nos relacionamos com Ele da maneira como devemos nos relacionar. Amém? Alguma dúvida, irmãos? Alguma colocação até aqui? Então vamos para a nossa conclusão. Essa visão da estrutura bíblica é fundamental para a sua boa interpretação e, portanto, para a formulação da sã doutrina. O entendimento da espinha dorsal da Bíblia fundamenta uma série de considerações doutrinárias, como o papel das leis no Antigo Testamento, em nossos dias, e a questão do batismo nas águas, como examinaremos mais detalhadamente na nossa próxima lição. Então, fazendo essa relação do Antigo com o Novo Testamento, algumas pessoas vão dizer que o batismo ele é diretamente relacionado ou ele substitui diretamente a circuncisão no Antigo Testamento. E por isso que algumas igrejas batizam crianças, porque a circuncisão era feita no 8º dia de vida, era feita com crianças. Bom, nós não batizamos crianças, você já deve ter percebido. Então, nós não seguimos essa linha, especificamente. Qual linha nós seguimos? Vamos falar na semana que vem. Não falte a próxima aula. Ok? Continua. Amém, irmãos. Pastor?